Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Beatriz e vamos para um novo vídeo, uma nova temática da qual eu estarei iniciando com vocês. Hoje vamos falar sobre o assunto conselho. A palavra conselho vem do latim concilium, que significa conselhar, opinião, refletir. Quem nunca ouviu o ditado, quem avisa o amigo é? Conselho, se fosse bom, a gente não daria, a gente vendia. Porque sempre falam isso para a gente. A gente sempre busca conselhos através das pessoas que a gente as considera importante para a nossa vida. Assim, muitas das vezes, quando a gente quer uma opinião jurídica, normalmente a gente procura alguém ou alguma pessoa importante ou que alguém conheça para nos indicar. Quando a gente quer uma opinião para um cunho mais emocional, normalmente a gente busca nossos pais, nossas avós ou até uma amiga. Conselho é uma coisa muito importante e às vezes a gente tem que analisar se aquele conselho será bom ou não para nós. E além do mais, muitas das vezes o conselho ele pode estar ali incumbido alguns sentimentos, algumas crenças daquela pessoa. Então, o conselho é algo muito importante na nossa sociedade. É algo que a gente sempre busca quando está sentindo a necessidade de obtê-lo. Muitas pessoas buscam obter conselhos de pessoas mais velhas porque acredita-se que elas possuem um alto grau de conhecimentos, porque elas viveram mais, porque elas já passaram por diversas situações das quais a opinião dela, o conselho dela será de grande validade para a problemática que estaremos enfrentando. Bem, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o conselho, sobre as perspectivas dos conselhos e como eles são introduzidos, aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Hoje vamos fazer pequenas reflexões sobre conselhos. Se puxa o conselho para diversas questões emocionais, questões de relacionamento, questões financeiras, problemas do dia a dia, problemas de trabalho, entre diversas outras coisas. Conselhos culinários, conselhos de saúde. Vamos lá. Os conselhos, naturalmente, eles são sempre dados àqueles que buscam uma resposta sobre algo ou uma opinião sobre algo da qual a pessoa está enfrentando naquele momento, naquela situação ali do dia a dia dela, Então vamos lá. O que acontece? O conselho, quando uma pessoa chega com uma situação, passa para você uma situação da qual ela está enfrentando na vida dela naquele momento, naturalmente as pessoas elas tendem a expor a opinião delas, dar um conselho de acordo com como ela agiria, como ela faria, como ela agiria naquele momento. E às vezes, muitas das vezes, naturalmente, as opiniões, os conselhos, eles podem ter diversos cunhos. Cunhos religiosos, cunhos políticos, entre diversas outras crenças da pessoa que está dando o conselho. Naturalmente, o conselho não deve ser interpretado de uma forma ruim, porque quando a gente busca um conselho de uma pessoa, a gente naturalmente, dependendo da pessoa que a gente vai estar buscando esse conselho, tem que ser alguém próximo a gente, tem que ser alguém que você tenha uma certa afinidade, que você tenha um certo convívio e uma intimidade, porque hoje em dia nem tudo que passa na nossa vida a gente deve levar para terceiros, e muitas das vezes a gente nem deve falar sobre para terceiros, Então a gente deve sempre ter consciência e cuidado com quem a gente fala. E naturalmente o conselho, uma pessoa que é muito sua amiga e tal, ela conhece você, ela sabe como você age, como você se comporta,
Se a sua mãe, ela te conhece de cabo a rabo, te conhece por inteiro, ou seja, se você for pedir um conselho para sua mãe, naturalmente, sua mãe vai te dar um conselho pautados no seu bem-estar, porque ela quer o seu bem-estar. Ela não quer que você sofra, ela não quer que você passe por nenhuma situação desagradável. Então, os conselhos dela vai ser sempre assim: não faça isso, ou faça isso, ou fique com o pé atrás, entendeu? Se você for pedir um conselho para uma amiga, naturalmente a tua amiga vai sempre falar assim: ó, não faça isso, dependendo da coisa. Se tiver com um relacionamento, ou ela vai ouvir só a sua parte. Ela não vai saber da outra parte. Logo, ela vai só tentar te dar um conselho pautado naquilo que ela faria, como ela agiria e talvez o que seja melhor para você naquela situação para se livrar daquele problema. Se você vai buscar um conselho de um advogado, por exemplo, o advogado vai tentar solucionar o seu problema. Então, ele vai falar assim: entra com um processo, faça isso, 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 pare de falar com fulano, age assim, assim, assado. Se você for pedir um conselho para um médico, o médico vai dizer: ai, doutor, eu tô com tal dor, eu tô enjoada, eu tô isso. O médico vai falar o quê? Toma esse remedinho aqui que vai melhorar. Então, veja-me bem. Todo mundo tem um conselho a nos dar, tem algo a nos ensinar, tem algo a nos dizer. Cabe a nós querer ou não ouvir e aceitar. E aí? Isso faz parte da vida. Gostou? Eu espero que vocês estejam gostando do que vocês estão ouvindo aqui. Agora, vamos lá. Digamos que uma pessoa está muito descrente sobre a vida e aí, de repente, está passando por um momento bem difícil, onde tá tudo impossível, ela está sentindo que nada acontece de bom com ela, tá tudo dando errado. Naturalmente, a gente dá um conselho meio religioso, tipo, se apegue a Deus, tenha fé, vai dar certo. Então, naturalmente, ela vai buscar um conselho de alguém que tenha contato, assim, que acredite muito, que tenha uma crença religiosa, né? Então, você vai dizer: vai à igreja, ore, peça a Deus, põe seus problemas na mão de Deus e acredite que vai vencer. Então, são tipos de conselho. Vocês já observaram que já falei diversos conselhos aqui? Diversos aspectos do conselho, de um conselho. Pois bem, né? Conselho é bom. E a gente tem que saber, sermos sábios a quem procurar e buscar esses conselhos. Nunca aceite o conselho por inteiro. Porque conselhos, assim como tudo, tem diversas falhas e diversas formas, interpretações de quem está aplicando ou dando o conselho. Então, você ouve o conselho, mas segue um pouco a sua intuição, né? Você não pode, tipo assim, eu preciso emagrecer. Aí eu vou lá na internet e pesquiso como emagrecer. Aí vai ter alguém lá que vai botar que tomou tal coisa, fez tal coisa e emagreceu. Não. Você tem que sempre, quando for buscar um conselho, ver um leque de informações, pegar um leque de coisas e analisar se aquilo é verídico, se é uma coisa científica, se quantas pessoas agiram, fizeram aquilo daquele jeito, entendeu? Conselho não é como se fosse uma receita de bolo, né? A gente vai analisar parte por parte, fazer coisa parte por parte. Receita de bolo: uma xícara de farinha de trigo, 3 ovos, 3 colheres de manteiga, 1 colher de fermento, né? Então, tem sempre seguir uma ordem, né? Então, gente, é isso. Hoje eu queria falar muito sobre conselhos para vocês, a importância do conselho, a importância de saber com quem você está falando, com quem está te dando o conselho. E nunca levem pro lado pessoal, gente, porque a verdade é que quem está dando um conselho muitas vezes não tem má fé. E muitas das vezes também tá dando um conselho pautado naquelas crenças dela, naquelas opiniões que ela tem sobre a vida, naquilo que ela já viveu, já passou. Então, isso é o conselho. O conselho está literalmente pautado na concepção de vida daquela pessoa, que aquela pessoa já passou na vida, e ela vai te dar informação de acordo com aquilo.
Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem e espero que estar com vocês. Até a próxima. Beijos, aqui é Bia.